E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. O conteúdo que eu irei abordar hoje com vocês é sobre a gravidez na adolescência. Observe aí na telinha. O que é a adolescência? A adolescência, na realidade, é a fase do desenvolvimento humano, que é caracterizada por múltiplas transformações físicas e psicológicas. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, vai compreender o período de 10 aos 20 anos incompletos. Já o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, compreende esse período da adolescência no período de 12 aos 18 anos. Existe também a formação da identidade e da autonomia. É a fase onde surgem as dúvidas, as incertezas, como também o momento onde se afloram as capacidades de criar, de experimentar e também de produzir. Vamos falar agora sobre as oportunidades que a adolescência ela traz? Primeiro, vai ter oportunidade de descoberta sobre si. Na realidade, a gente tem o autoconhecimento. Vai ter a descoberta da sexualidade, a descoberta de vínculos que são afetivos, uma maior independência e vai ter uma troca também de informação e de conhecimentos durante esse processo. Quando se fala da adolescência, a gente tem um grande desafio, porque vão existir na realidade indicadores com relação à saúde do adolescente e o seu bem-estar. Por exemplo, o uso de álcool, do tabaco, de drogas que são psicoativas, a violência que vai existir dentro e fora de casa, um abandono da escola, o trabalho que, por sua vez, ele se começa na adolescência, que é um trabalho precoce, doenças que são sexualmente transmissíveis e altos índices de gravidez que são precoces. Quando eu falo de altos índices de gravidez precoce, vai ser falado sobre a gravidez que vai ocorrer na adolescência. E como é que essa gravidez na adolescência ela é vista? Ela é vista de uma forma prejudicial, à vida aí do adolescente. Existe um problema de saúde pública, existe também problemas tanto para a mãe quanto para a criança. Se trata de uma gravidez de alto risco e também de uma paternidade irresponsável. Até mesmo porque esse período de adolescência é o período em que o ser ele está criando ali a sua maturidade. Quando se fala de gravidez de alto risco, eu quero lembrar para vocês que na adolescência é o período de puberdade. E esse período de puberdade é um período que é de transformação externa e interna. E o corpo da mulher e da adolescente, ele ainda não está preparado para poder procriar. Ele pode sim, a partir da primeira menstruação, o óvulo ele pode ser fecundado e pode gerar uma criança, mas o corpo da adolescente, ele de certa forma não está adequado e nem preparado para o parto. Por isso que é uma gravidez de alto risco. E é uma paternidade irresponsável, porque na realidade o pai também é um adolescente. Ou seja, não trabalha, ainda estuda e vai entrar aí várias questões sociais, porque se ele não trabalha, se ele não estuda, como é que ele vai manter essa criança? E a adolescente? Como é que ela vai pensar em relação à sua gravidez? Quando se fala dessa gravidez, porque ela é tão difícil na realidade do adolescente, ela encarar esse momento, a gente pode observar aí na telinha. Na telinha, a gente vem falando justamente o seguinte: quando se trata de um adolescente,
as mudanças, elas são emocionais e físicas. Elas são acrescidas de questões de ordem psicossocial e ainda da falta de apoio. Apoio de quem? Apoio dos pais, apoio dos amigos. E se fala também no que se pode se tornar uma gravidez de alto risco, numa experiência que pode ser traumática e vai causar um problema emocional e na saúde também, e pode promover a exclusão social. Toda vez quando se tem uma adolescente que está grávida dentro da sala de aula, né, sempre se tem aquelas amiguinhas que se afastam da adolescente, começam a excluir porque ela está grávida. Então, existe esse problema social e de saúde mental, né? A adolescente, ela deverá, na realidade, possuir conhecimento que lhe permita aí compreender a maternidade e aceitar as mudanças que vão ser corporais inerentes, né? Essas mudanças que vão acontecer dentro do seu corpo. E para isso deverá ser inserida aí um programa de cuidados de pré-natal adequados. E se falando da gravidez na adolescência, eu quero falar para vocês quais são as principais queixas que são apresentadas aí pelas jovens grávidas. Elas se queixam principalmente quando elas têm a certeza que está grávida. Existe um medo. O medo de chegar para contar aos seus pais. E de certa forma ela começa a esconder que está grávida. Ela tem medo de ser expulsa de casa, né? De ter que casar com a pessoa que a engravidou. Existe um problema psicológico, né, que vai afetar a sua saúde mental, o seu relacionamento com os seus amigos na parte da exclusão social, a questão também do seu namorado ou talvez um ficante, de repente ela não estava namorando, ela simplesmente ficou e ela cedeu, né, a atividade sexual e ficou grávida. Então elas se queixam muito, principalmente da falta de apoio. Porque se não tem apoio, onde esta adolescente pode parar? Quais são os meios que essa adolescente ela possa poder gerir esse feto? Será que ela vai conseguir apoio, né, dos seus amigos, do seu namorado, dos seus pais? Então essas são as queixas que as adolescentes elas fazem, principalmente quando elas descobrem que estão grávidas. Bora acompanhar aí na telinha essa questão dessas queixas, né? Se a família e as pessoas que estão mais próximas da adolescente que engravida, elas forem capazes de acolher o novo fato, e esse novo fato com compreensão e harmonia e também respeito, a gravidez ela tem uma maior possibilidade de ser levada a um termo sem grandes transformações. A jovem ela deverá ser, na realidade, apoiada, né, na sua tomada de decisões. E isso daí vai ser muito importante para a jovem que está grávida e para o seu bebê. Além disso, uma vez que a gravidez ela se faz presente, né, a gravidez ela se faz a dois. O jovem pai também deve ser agente na tomada de decisão. Então, em relação às queixas, é necessário que os pais acolham, né, em vez de criticar, em vez de humilhar ou colocar para fora, ou o namorado não querer saber mais da sua namorada. Se acontecer essa falta de apoio, a gravidez vai ser em um risco muito maior, né? E a falta da sensibilidade do pai e da responsabilidade dele, porque a gravidez não se trata só da adolescente, a gravidez foi feita a dois, então os dois têm que tomar aí as devidas decisões.
E daí eu vou falar sobre os fatores que são associados à gravidez na adolescência. Existem os fatores que são individuais, seus, né, da adolescente, que levaram com que ela ficasse grávida. Os fatores que são familiares, porque chega o pai ou chega a mãe e diz, olha, cuidado, não é para namorar, agora você tem que estudar, não é o momento, se você engravidar, eu vou colocar você de fora para casa, então a adolescente ela fica com medo. Por isso que existe essa questão dos fatores familiares, a família ela tem que acolher. O adolescente ele errou, né? A adolescente errou, tudo bem, agora está grávida. Então vamos procurar uma solução, porque já se trata de uma gravidez de alto risco. E se você não acolher, as coisas podem ficar muito piores. Outros fatores também que são ligados ao companheiro e ao relacionamento romântico. E fatores também que são comunitários e culturais. Quando eu falo fatores que são comunitários e culturais, sempre vai ter um vizinho, olha, a filha de fulano de tal engravidou com 12 anos, com 13 anos, com 14 anos, e de certa forma aquela adolescente ela se sente envergonhada, fica deprimida, não quer sair na rua para não ser apontada, para não ser falada, não quer ir para a escola. Então existem também esses fatores que são comunitários e também são culturais. Então, primeiro, a gente tem que ter empatia e se colocar no lugar da adolescente que está grávida e pensar quais são os problemas que ela está enfrentando nesse período. E daí, quais vão ser as principais causas da gravidez na adolescência? As principais causas são a falta de utilização, né? No caso assim, incorreta de métodos contraceptivos, repetir padrões de comportamentos, privatização de informações sobre sexo e gravidez por parte de pais ou responsáveis, escolarização e influências do meio de comunicação. Essas são as principais causas da gravidez na adolescência. E daí a gente vai falar um pouco sobre sexualidade versus gravidez. Se tratando da gravidez na adolescência, a gente pode falar sobre a sexualidade e a gravidez. Por quê? Nesse período, se a adolescente ela ficou grávida, ela teve a sua primeira relação sexual, né? E como é que foi feita essa primeira relação sexual? Vão existir vários fatores para que aconteça isso. Tem a perca da virgindade, a questão da masturbação, a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, que hoje são, na realidade, conhecidas como IST, infecção sexualmente transmissível, e tem a questão de ficar versus namorar. Na geração de hoje, no momento atual que a gente vive, os adolescentes eles ficam ou eles namoram. Então, na realidade, também existem esses fatores quando se fala aí da sexualidade e da gravidez na adolescência. E quais vão ser as opções colocadas que são para as adolescentes gestantes? Primeiro, a opção que é colocada para ela, ter o bebê, né? Depois, casar. Uma adolescente praticamente ela está na sua maturidade ainda. Como é que ela vai casar se ela não tem nem maturidade para casar? Outra opção, dar o bebê para adoção, né? Ela está ali gerando, se ela está gerando, ela vai criar um laço afetivo e de repente ela é obrigada a doar o seu bebê. Tem outro caso também, né, que é colocado aí para a gestante, no caso aí de abortar, né? Muitas das adolescentes praticam aborto antes mesmo de seus pais saberem que elas estavam grávidas. O que é que acontece? Acontece que elas vão para clínicas que são clandestinas, fazem um aborto, voltam para casa
e começa a ter hemorragias, sangramentos. E quando ela vai falar para o pai, ela já está ali com uma febre muito alta e entre a vida e a morte, onde o pai tem que levar a adolescente para a maternidade para os devidos cuidados, porque o aborto no Brasil ele é considerado crime, exceto em alguns casos. Outra coisa também é permanecer ou não em casa. Geralmente, quando determinada adolescente ela está grávida, o pai ou a mãe expulsa a adolescente de casa e manda ela morar com a sogra, ou vice-versa. O pai, na realidade, é expulso da sua casa para ir morar com a mãe, né? Para poder cuidar juntos. Existe essa questão também de permanecer ou não em sua casa. Já que estou falando aí sobre as causas, né? E o que a adolescente ela passa, o que é imposto para a adolescente grávida, e eu falei sobre o aborto. Né? O aborto no Brasil ele é um crime. Observe aí na telinha, para a gente ver as consequências do aborto. Como o aborto, além de crime, ele é um tabu, ele pode deixar de consultar um médico, no caso o adolescente, ela deixa de consultar o médico por medo do julgamento moral que vai acontecer, ou que ele, na realidade, conte para os seus pais. E a adolescente ela vai procurar métodos e clínicas que são clandestinas, que são influenciadas e ajudadas aí pelas amigas ou pelo namorado. A adolescente só procura, na realidade, o hospital quando já faz o aborto. E não é raro estar há dias aí com hemorragia ou uma infecção que pode levar à esterilidade. Vê só que coisa séria. Esterilidade é não poder mais ter filhos, ou se não, até a morte. Então, do ponto de vista psicológico, as consequências do aborto, elas são mais graves em adolescentes. Isso por quê? Já que elas não têm uma estrutura psicológica de uma mulher adulta, a culpa, o medo e o sofrimento, eles vão ser intensos e podem ter consequências graves. Quando eu falo de consequências graves, eu estou falando em relação da adolescente de não querer ter mais filhos por causa daquele determinado aborto e ficar sempre deprimida ou com medo de engravidar. Se tratando de dados, a gente tem aí a iniciação sexual dos adolescentes, que são brasileiros, que vai ocorrer cada vez mais cedo. No caso dos meninos, metade deles tem a primeira relação antes dos 15 anos. No Brasil, a partir de 2000, dobrou o número de jovens que tiveram a sua primeira relação sexual entre 15 e 19 anos. O início é mais precoce nos bairros que são mais pobres. É mais precoce sim, tanto nos bairros que são mais pobres, em todos os bairros, em toda a região. Né? A nossa geração, a nossa vinculação à informação, né, que hoje a gente tem através da internet, faz com que os jovens iniciem a sua vida sexual muito mais cedo, bem antes dos 15 anos. Então é necessário que os pais eles conversem abertamente com os seus filhos em relação ao sexo e às atividades sexuais. Uma conversa calma, serena, né? Sem querer criticar e nem acusar, simplesmente ouvir o adolescente e perceber a sua informação e a sua forma de pensar dentro desse contexto da atividade sexual e da gravidez na adolescência. Bom, se tratando da gravidez na adolescência, eu gostaria que vocês observassem aí na telinha. 14 milhões de adolescentes no mundo tornam-se mães a cada ano. Desde 2000, o número de adolescentes grávidas entre 15 e 19 anos aumentou 15%. Isso em 2000, já se passaram 20 anos. O que significou cerca de 700 mil meninas se tornam mães
a cada ano no Brasil. Em 2000, dos 2,5 milhões de partos que foram realizados em hospitais públicos no país, 27,5%, ou seja, 689 mil, eram de adolescentes. Isso são dados que foram dados no ano de 2000. Hoje a gente está em 2020. Esses dados eles se alteraram. Bom, esses dados que vocês viram aí na telinha foram do ano de 2000. A gente está em 2020. Ou seja, o número ele aumentou. Porque se pensava antes que a maior parte da gravidez na adolescência seria nos bairros pobres, pela falta de informação e etc. Mas não só é em bairros pobres, não. É em toda a região. É lógico que o maior índice, lógico, é nos bairros que são mais pobres. Mas a maioria dos partos que são realizados nos hospitais são de mães que são adolescentes. Quando se fala da gravidez da adolescência, vai existir serviços que são ofertados no município para a criança e o adolescente. Por exemplo, vai existir o Centro de Referência de Especialização de Assistência Social, que é chamado de CREAS, tem o Conselho Tutelar, o Projovem para adolescentes e o Grupamento Infanto-Juvenil de Tiradentes. Bom, agora eu gostaria de ler para vocês um poema de Mário Quintana. Bora observar aí na telinha. A gravidez na adolescência. O adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento ao sair pela primeira vez da gruta. Medo que ofusca a luz. Cúmplicemente as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Esse foi um poema de Mário Quintana. Hoje eu tratei de um assunto muito sério, que é falando sobre a questão da gravidez na adolescência. Agora a gente vai responder algumas questões se tratando desse conteúdo. Observe aí na telinha a primeira questão. A gravidez na adolescência não é um processo fácil, sendo geralmente marcado por problemas de saúde, psicológico e até mesmo de ordem econômica. Levando em consideração o foco da saúde, analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. É para marcar a incorreta. Alternativa A. Adolescentes com menos de 15 anos possuem maiores chances de óbito na gestação ou parto do que mulheres acima dos 20 anos. Alternativa B. Adolescentes possuem maiores chances de terem bebês com baixo peso. Alternativa C. Adolescentes possuem maiores chances de terem partos prematuros. Alternativa D. Crianças nascidas de mães adolescentes correm menos risco de morrer logo após o parto. Bom, eu imagino agora que vocês estão observando aí na telinha qual das alternativas são a incorreta. Presta bem atenção, leia com calma. Agora é a hora de vocês que estão observando aí na telinha para observar qual é a alternativa incorreta. Não é a alternativa correta, não. Estou dando tempinho aí para vocês. Não sai para ir tomar água, não se distrai com o celular. Foco na telinha. Bom, já que você leu, agora vamos responder qual é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra D. Criança nascida de mães adolescentes
correm menos risco de morrer logo após o parto. Não. Essa é a alternativa incorreta, porque é justamente as crianças de mães adolescentes que têm o maior risco de morrer durante o parto. Bora agora para a nossa próxima questão, a segunda questão. Observe aí na telinha. Na segunda questão diz o seguinte: a gravidez na adolescência pode estar relacionada com diferentes contextos de vida, desde pouca informação a respeito de prevenção até problemas de estrutura familiar. No que diz respeito à família, qual das alternativas abaixo reflete uma atitude que produz pouco resultado na diminuição dos casos de gravidez na adolescência? Alternativa A. A família ela deve informar sobre a importância do sexo seguro com o uso de preservativo. Letra B. A família deve estar aberta ao diálogo, permitindo sempre que os filhos tirem suas dúvidas a respeito da sexualidade. A família deve orientar seus filhos sobre os riscos de uma gravidez indesejada. A família deve informar aos filhos que as informações sobre sexualidades devem ser obtidas exclusivamente na escola. E a última alternativa, que é a alternativa E, a família deve estar sempre presente na vida dos filhos, ensinando e orientando os adolescentes. Nessa questão, a gente está pedindo para refletir qual é a atitude que produz pouco resultado na diminuição dos casos de gravidez na adolescência. Isso quer dizer o quê? Qual vai ser a alternativa incorreta? Bora lá ver qual é a resposta certa? Observe aí na telinha. A família deve informar aos filhos que as informações sobre sexualidades devem ser obtidas exclusivamente na escola. Observe essa palavra, exclusivamente, quer dizer que tudo que a criança ou adolescente tem que saber em relação à sexualidade, ao uso de preservativo, a questão de gravidez indesejada, tem que ser obtida na escola? Não. É dever também da família informar ao adolescente essa questão. Esse conteúdo que eu trabalhei com vocês sobre a gravidez na adolescência, existe um documentário, né, que eu gostaria que vocês observassem aí na telinha. Esse documentário é sobre a gravidez na adolescência. Eu gostaria que vocês assistissem esse documentário, porque dentro desse documentário você vai ver a realidade de uma adolescente que está grávida e o que ela passa, quais são seus anseios, o que ela acaba perdendo em relação ao seu futuro. Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.